Então, só esperar mais um pouquinho, aí eu já começo, tá? Tá aí de boa por enquanto.
Eu mandei mensagem lá no grupo e a Laila acabou de sair lá do grupo. Tem mais alguém lá do grupo que não está indo mais nas aulas, desistiu? Vocês sabem? Sheila, você sabe me dizer se a Elisama desistiu do curso? Só levantou a mão? Meu celular tá com probleminha aqui. Ela não tá mais indo, não, desde quando começou o segundo módulo. Incluí ela aqui, qualquer coisa então. Tem também outra mocinha que também ia, agora também ela não vai mais. Ficava perto Ju- da Ju- Leila. Acho que era Maria Eduarda. Ó, a Glenda está indo, Beatriz, Amanda, Ana Vitória, Ana Luísa, Bárbara, a Daiane, Eduardo, Cauã, Lavínia, Luiz, Maria. Essa Maria é quem, hein? Não sei quem é essa Maria, não. Ah, Não sei se foi. Maria Eduarda, eu achei ela aqui. Então, ela também não tava indo mais, não. Já tem um tempão já que ela foi. Agora tem uma Maria aqui que eu não sei quem é. Giovana, fala comigo. Giovana. Maria do Carmo, ela está indo na aula? Tchau, então. Tem um outro telefone aqui que eu não conheço. Deixa eu ver se eu desculpo quem é. Não tem nome. Tem que quebrar as pernas. Marília está indo. Ana Carolina. Giovana Vaz, Miguel, a Natália, a Rita, Valdete. Aí tem um outro que chama Ocupado, não sei o que que é. Quem é? Tem nome? Vai ficar aqui. Bora lá então, gente. Hoje a aula é um pouquinho mais puxadinha, tá? Mas eu acredito que o trabalho vai ser mais fácil. Vamos ver. Tá, a gente vai ver hoje sobre negociação. Semana que vem é a nossa última aula. A gente vai finalizar sobre negociação também, que seria uma segunda parte, tá? A de hoje a gente vai ver dois tipos de negociações e a gente vai tentar entender de alguma forma como utilizar ela no serviços jurídicos. Vocês vão ver que ela é bem, até que bem voltada para o serviço jurídico, tá? Então, acho que vai ser de fácil entendimento para vocês também. Não é nada complexo. Talvez na prática um dia seja complexo, tá? Mas na teoria, assim, não é tanto. Então, a gente vai ver aqui inicialmente aqui o que é negociar, tá? Sempre lembrando que a negociação sempre vai envolver dois lados, né? Então, são duas pessoas tentando negociar algo e tentando chegar a um acordo, tá? Então, todas as pessoas têm vontades,
Essas, quando organizadas, dão origem a interesses que serão objeto cerne da negociação. Então, eu quero algo, negocio algo com alguém. Não existe aqui eu não quero negociar, sempre há uma negociação. Então, é fácil de entender isso daí. Então, negociar é criar uma negociação, modificar uma negociação, regular uma negociação, ou até extinguir algo dentro da negociação, tá? Tudo isso baseado em comunicação, tá? Como vocês fazem serviço jurídico, é muito mais fácil entender, porque vocês vão trabalhar diretamente com documentação em geral. Então, vocês vão ver isso daí, tá? Esse conceito permite definir a negociação em dois modos. Instrumento, tá? Vamos pegar bem o entendimento nisso daqui. Ele é um instrumento, ou vamos dizer, uma ferramenta utilizada, tá? Que visa a um determinado fim, o de conseguir algo, tá? Então, é algo que você vai ter que manipular. Nesse caso aqui, uma negociação é feita de uma forma comunicativa. Você vai, então, manusear isso daí para chegar num fim satisfatório. Então, em outro ponto, conjunto de seus princípios norteadores. Dentro de uma negociação, principalmente voltada para a área jurídica, vocês vão ter um pensamento assim, um processo a ser estudado. Vocês já devem ter ouvido, então, essa palavra algo processual, né? Nesse sentido, assim, um documento processual. O próprio documento, ela é uma negociação. A forma como você coloca dentro desse papel, dentro desse documento, qual será assinado, é que vai ter que chamar a atenção de vocês o como fazer isso. Então, ele vai ser um instrumento que vocês vão manusear da melhor maneira possível para que, de alguma forma, tudo saia bem. A gente vai ver aqui para frente que tem dois modelos, o ganha-ganha e o ganha-perde, tá? Isso depende muito da situação com que o documento está sendo criado, ok? Então, o conjunto de seus princípios norteadores, por meio das quais a atividade de criação, modificação e extinção de objetos se negocia e se materializa. Então, primeiro a gente negocia, depois coloca no papel. Então, fica fácil de entender isso daí. Dessa forma, trata-se de um conceito complexo, que é ao mesmo tempo um fim em si mesmo, né, a atividade na negociação, e um meio para atingir isso daí. Então, foi o que eu falei. Para a gente ter um documento assinado, que é o nosso fim, a gente vai ter um meio para chegar nele, tá? Então, é fácil o entendimento, talvez eu não estou conseguindo passar para vocês, que é uma coisa muito abstrata, tá? Mas a questão é, dependendo do que vocês forem tratar, fica fácil de fazer se vocês tiverem a manha da comunicação. Por isso que alguns falam que o advogado tem essa facilidade. Ele já conhece o que vai ser negociado, ou melhor, né? Observa ali, por exemplo, o que vai ser criado na negociação, quais pontos ele pode modificar e quais pontos ele pode excluir dentro do processo em si. Então, fácil entendimento. Acredito que eu esteja até dando voltas um pouquinho, mas acho que vocês entenderam. Essas vertentes serão denominadas negociação fim, negociação condição, negociação meio ou negociação instrumento, dependendo do caso, como a gente for trabalhar isso daí, tá? Tranquilo? Então, só para a gente entender aqui o que é negociar. Então, a gente vai ter negociação, negócio fim, princípios que norteiam a negociação, engloba um conjunto de limitações e requisitos que o negociador deve observar durante o processo negocial, ou seja, as condições a serem observadas para uma boa negociação, ok? Negociação meio, conjunto de técnicas utilizada com o objetivo de criar, modificar e extinguir interesse. Então, eu vou negociar, ver o que eu consigo e depois eu coloco no papel. Tranquilo? Então, quando negociamos? Então, nesse caso aqui, o negociador, antes de exteriorizar, nesse caso aqui, colocar na mesa, seria mais nesse sentido, o objeto negocial passa por um momento de reflexão que ocorre internamente. O que eu vou falar? Como que eu vou falar? O que eu preciso falar dentro da negociação?
A gente vai ver aqui que a coisa mais importante da negociação é ouvir mais e falar menos, ok? Negociação interna, como negociar. Negociação externa, gerar a vontade do negócio. Eu colocar para fora e ver como será o meu meio até chegar ao fim da negociação, tá? Então, a gente vai ter aí a negociação fim e a negociação meio. Tranquilo também. Antes mesmo de pensar em como colocar isso na mesa, um exame prévio é realizado, com o objetivo de selecionar qual será o objeto a ser negociado e a forma como isso será feito. Vamos entender que o objeto, o que está sendo negociado. Pode ser uma prestação, pode ser um acordo judicial, tá? Tem que ver o que, que é. Então, antes de eu colocar isso na mesa e entrar em negociação, é importante que eu já chegue na negociação bem informado do que está acontecendo. Então, negociação sendo externa, o que eu vou colocar na mesa, primeiramente, a gente vai olhar a interna. Eu, individualmente, vou saber o que está acontecendo e, se envolver mais pessoas, como isso afeta as outras pessoas. Esperando que, se essas pessoas estiverem negociando a meu favor, que eles também tenham conhecimento individual. Se essas pessoas estão negociando contra o meu favor, espero que eles não tenham tanto conhecimento do que está sendo tratado. Ok? Isso é uma negociação. Tranquilo? Então, a gente vai ver aqui 2 exemplos de negociação que é os mais utilizados, vamos dizer assim, ou os mais conhecidos. Existem vários tipos de negociações, tá? Eu peguei as 2 aqui porque eu acho que encaixa melhor no serviço jurídico, ok? Então, negociação integrativa vem de integração. Então, no caso que vai ser o ganha-ganha. A gente vai colocar na mesa algo que os 2 lados saiam ganhando. Lógico, eu vou colocar os meus pontos de vista, a pessoa do outro lado da mesa vai colocar os pontos de vista dela, mas de alguma forma nós 2 vamos sair ganhando, ok? Um exemplo aqui, uma negociação da compra de uma TV. Eu quero a TV pelo menor preço possível, e é simplesmente uma TV. O vendedor quer vender a TV pelo melhor preço possível. Observe que não é o maior preço possível, tá? Que o vendedor quer. Ele quer, de alguma forma, fazer a venda. Só que você, como consumidor, vai tentar comprar pelo menor preço. Ele sabe que ele tem um mínimo que ele pode fazer. Talvez aquele mínimo para ele é ótimo também, então não é ruim. Ele consegue fazer a venda e eu consigo pagar o menor valor. Ganha-ganha, tá? E quando se é relacionado a uma negociação de compra de bens, nesse caso, como eu dei exemplo, é muito fácil de negociar, não é tão difícil. O duro é quando os 2 querem ganhar alto, tá? Observe o que eu falei, ganhar alto. Os 2 querem sair por cima. Aí começa a dar conflito, tá? Aí a gente vai ver que às vezes a gente tem que ceder um pouco para ganhar depois, tá? Vamos ver isso daí. Então, negociação integrativa, mesmo quando a situação se torna desfavorável dos participantes, por conta de desejar algo no que se pode disponibilizar, é preciso buscar formas paralelas para que haja ganho, o ganha-ganha, ok? Oferecer outros itens na negociação, isso ocorre, naturalmente, tá? Para que ele se sinta, mesmo não conseguindo o seu objetivo, conquistou algo que pode ser ali positivo, tá? Estou dando um exemplo aqui da compra de uma TV, mas se vocês sentarem junto com o advogado para observar uma negociação, na venda de um terreno, numa questão de um divórcio, acerto de herança, vão ter essa coisa. Talvez um irmão quer uma casa que vale muito dinheiro, e o outro irmão também quer a mesma casa. E podem haver outras casas na negociação. Se um ceder leva a casa grande, vamos dizer assim, que é de mais interesse, talvez a outra pessoa pode levar aí 2 ou 3 casas, ou 2 casas, 2 terrenos, outra casa, um terreno e um carro, e abre mão da casa grande. É mais ou menos nesse sentido. Todo mundo sai ganhando, às vezes por questões ali de valores, vai sair perdendo, mas o cara briga entre irmãos ali no caso, não vai ter tanta dificuldade. No divórcio, pode ser que sempre a mulher vai querer tentar tirar tudo que o cara tem, casa, carro, o que ele puder, pensão.
Na negociação ali com um advogado, às vezes o cara consegue negociar isso daí. Ele cede a casa, ele fica com um terreno e o carro, por exemplo. A mulher, provavelmente, se tiverem filhos, a guarda da criança é da mulher. E o cara paga uma pensão ali. Talvez para o cara é um ganha-ganha. Ele ceder a casa, mas ele não abrir mão do terreno e do carro, que talvez, em questões de valores, o terreno e o carro valem metade do que a casa vale. O cara não tem problema. Lógico que ele ainda tem envolvido o filho, pode ter outros detalhes, mas a ideia é todo mundo sai ganhando nesse ponto e a dor de cabeça é mais tranquila para ambos, principalmente quando é um divórcio, ok? Então, vamos entender, no caso aqui, negociação integrativa, quando os dois lados estão saindo ganhando. Quando a gente fala sair ganhando, não quer dizer que eu falei, não é 50-50. Talvez 60-40 ainda é vantajoso para os dois lados, tá? O que não vai ocorrer numa negociação facilmente é 90-10, né? Aí uma pessoa leva tudo e a outra fica sem nada. Não é uma negociação integrativa, tá? Então, a ideia é todo mundo ali senta, todo mundo negocia, todo mundo sai ganhando de alguma forma. Então, nessa perspectiva, o bom relacionamento é fundamental. O que a gente vai entender como bom relacionamento? A gente vai ver alguns exemplos ali, mais para frente. Principalmente, boa comunicação. Você saber conversar, você saber negociar, você criar um bom relacionamento é muito vantajoso para os dois lados. Se você tiver vamos dizer assim, o tato da boa comunicação para gerar um bom relacionamento, provavelmente você vai sair nos 60-40, você vai ser os 60. Provavelmente você vai levar algo a mais, mas de qualquer forma os dois saem ganhando, mas você ainda leva algo a mais nesse quesito. Deu para entender? Tranquilo? Como negociação é uma coisa mais abstrata, isso vai depender de cada pessoa que estiver na mesa negociando. É interessante que você tenha a razão do que está acontecendo. Então, a gente vai ver que o bom relacionamento é comunicação. Um primeiro passo só para a gente entender. Então, exige que adotemos uma atitude de observação constante, visando a compreensão das motivações e interesse de ambas as partes. Lógico, se eu estou do lado negociando, eu vou observar o que eu quero, eu vou observar o que o outro lado da mesa quer, eu vou entender, eu sei as minhas motivações, eu preciso entender a motivação do outro lado da mesa, para que eu possa, de alguma forma, interagir melhor e, de alguma forma, sair ganhando nesse ganha-ganha. Tranquilo? Então, mapear, no caso aqui, o bom mapeamento, voltando no slide anterior, se eu já chegar para negociar e eu souber ou ter mais conhecimento do que o outro lado da mesa, bem provável que eu vou ganhar essa negociação, tá? Então, o bom mapeamento desses interesses transforma o terreno da negociação num terreno mais fértil para germinar soluções criativas que contemplem ao máximo o interesse dos negociadores. Lembrando, eu tenho que transformar a mesa de negociação em algo fértil para mim, para eu poder sair ganhando mais, ok? Lembrando também que, nesse caso aqui, os dois vão sair ganhando. A ideia é fechar um acordo. Só que, de alguma forma, eu vou tentar ganhar algo a mais do que isso aí, tá? Então, dando continuidade. Bom relacionamento. Relacionamento. Existem inúmeras estratégias simples e adequadas para a manutenção de um bom relacionamento. Dentre elas, inicialmente, quebra-gelo. Se você não conhece a outra parte, quebrar o gelo, tentar, antes de entrar na negociação, aqui que fica o pingo no i. Antes de começar a negociação, mesmo querendo ou não, você pode, aos pouquinhos, perguntar de alguma forma subjetiva, vamos dizer assim, qual é o interesse da pessoa naquilo ali que ela quer. Mas sem ir diretamente à própria negociação. Você começa a rodear a pessoa. Nesse caso aqui, eu até diria que mães são muito boas nisso. Quando você começa a rodear, ela já está preparada para aquele rodeio. Então, ela já sabe o que vai acontecer.
Então, ela mesma vai começar a te rodear e ela já sabe o que, que você quer antes mesmo de você perguntar. Estou dando um exemplo aqui bobo, mas que é de conhecimento geral, ok? Então, primeira coisa, vamos quebrar o gelo na mesa de negociação. Vamos tentar entender, trocar uma ideia. Se você não conhece a outra pessoa da negociação, é interessante você fazer isso. Se você conhece a outra pessoa, mesmo assim, troca uma ideia, né? Vamos abrir a mesa ali, às vezes está esperando a outra pessoa chegar na mesa, faz aquele, como diz, aquele banho-maria inicial, para todo mundo já sentar, se organizar, entender, tentar pegar o que, que a pessoa está pensando, o que, que ela quer naquela negociação. Lógico, eu estou falando aqui no sentido de termo jurídico. Se vocês tiverem a oportunidade de participar aí de uma audiência, ou sentar e ver uma negociação judicial, vocês vão ver isso daí abertamente, vamos dizer assim, tá? Então, tal técnica do quebra-gelo aqui se presta em especial aos encontros informais, os quais constituem momentos significativos de encontro com o parceiro da negociação. Acabei de falar. Neste encontro, é possível que sejam compreendidos os interesses e necessidades da outra parte. O que eu falei com vocês. Faz aquele banho-maria inicial e já vai tentando dar uma puxadinha na conversa para ver se a pessoa solta alguma coisa. Lembrando, negociação. A gente tem que ouvir mais e falar menos, tá? Neste encontro é possível que sejam compreendidos os interesses e necessidades de outra parte, bem como as dificuldades por ela enfrentada. Essa compreensão permite que sejam oferecidas soluções mais completas e mais adequadas. A escuta apurada e respeitosa é índice de profissionalismo, ainda mais quando, mesmo diante de opiniões divergentes, cria-se um espaço no qual elas podem ser argumentadas e possivelmente reconsideradas até o contrato final, ok? Então, bom relacionamento. Só do fato de você estar presente, estar atento, estar participativo, a pessoa já vai ganhar uma confiança com você, tá? Então, isso pode ajudar você numa negociação aí, numa mesa que vocês estiverem. Tranquilo? Então, primeiro passo aí, bom relacionamento. Segundo passo aí, comunicação. Nessa comunicação, a gente vai bater a tecla sim. Saber conversar, saber pontuar as frases, não falar atropelado. Então, nesse caso, a gente está falando da forma como você fala, ok? E uma boa negociação, a comunicação entre as partes é essencial. Cabe ressaltar que, em questão de comunicação, o mal atendido ainda assim pode ser superado, ou pode ser restabelecido. Talvez você fale alguma coisa ali, a pessoa não concordou, você ainda pode voltar atrás e tentar melhorar o seu argumento. Assim como é sabido que a outra parte pode não entender por completo o conteúdo transmitido. Você dá um passo para trás e tenta dar um passo para frente novamente. Como se assegurar quanto à compreensão pessoal do conteúdo que lhe é transmitido? Ouvindo mais do que falando, ouvir almejando compreender a demanda e o ponto de vista, prestar atenção no que a pessoa está falando. Aqui vem outra dica. Quando a gente presta atenção no que a pessoa está falando, se você tiver um trato, um bom, até o tom de voz, você consegue observar, você vai perceber se a pessoa está com medo da negociação ou ela também está apta a negociar e você consegue se preparar melhor para isso daí, tá? Pessoa que está insegura, ela gagueja muito, ela olha muito para o infinito. Técnicas de negociação. Na verdade, não é técnica de negociação, né? Técnicas de leitura, de leitura facial da pessoa. Você vê como a pessoa está. Então, a pessoa está, às vezes, não está se sentindo confortável. Isso é positivo para você, se você conseguir fazer essa leitura. Então, segundo item ali, ó, esteja atento ao que está acontecendo durante a conversa, ok? Então, técnica do loop feedback consiste na repetição da informação recebida, também conhecido como técnica do garçom. Numa negociação, é interessante se a pessoa falar alguma coisa que for positiva para você, você repete o que ela está falando, tá? Na verdade, você repete no sentido assim de afirmar o que ela acabou de falar. Deu para entender? Tranquilo? Amanda, Carolina, Giovana? Mas eu estou falando muito aqui.
Se vocês não pegarem alguma coisa, a gente para e volta atrás, tá? Beleza? Como uma coisa, negociação é uma coisa muito abstrata, né? Só na hora que a gente está negociando o que a gente vai ver que vocês sentem o que eu estou falando, ok? Interesse. A gente sabe que os interesses estão de ambas as partes. Os dois querem ganhar de alguma forma, ok? O palco de uma negociação comporta os interesses explícitos e implícitos de seus negociadores. Os explícitos que você põe para fora, que você demonstra, nesse ponto aqui você tem que tomar cuidado, tá? Falar menos, ouvir mais, prestar mais atenção, tá? Estar atento ao que a pessoa está falando e guardar mais as suas cartas na mesa e deixar com que a pessoa jogue mais com as cartas dela, ok? É mais ou menos nesse sentido aqui. Então, você guarda os seus interesses, vê o que a pessoa está querendo e vai acompanhando isso daí. Em uma negociação, o assunto velado é o real valor do produto a ser negociado. O assunto a ser tratado, que a gente sabe que vai ser o ponto crucial da negociação ali, e daquele ponto crucial vai haver ramificações da negociação. Tem que estar atento nessas ramificações se tem alguma coisa a ver ou se é vantajoso voltado para o ponto ali no meio, que é o ponto, no caso aqui, ó, o assunto velado, o ponto principal da negociação, ok? Torna-se essencial descobrir os reais interesses e motivações para que a negociação seja estabelecida. Ouça mais, fale menos. Veja o que a pessoa está oferecendo, tá? Observe o que ela está falando. A capacidade de mapear os interesses em uma negociação compõe os elementos que indicam a qualificação superior de um bom negociador. Observe mais ao seu redor o que está acontecendo. Eu já assisti aulas, na época que eu fazia gestão empresarial, eu tive aula de negociação também. Eu lembro que uma vez o professor falou lá que uma coisa interessante é que se a pessoa está falando muito, tem pessoas que falam muito, ela vai começar a jogar muita coisa na mesa e às vezes você não consegue processar aquilo lá tudo de uma vez, chama o garçom, para a conversa um pouquinho, chama o garçom, pede alguma coisa ali de beber, enquanto o cara está escolhendo, você está anotando, organizando as suas ideias. Você joga ao outro lado da mesa, por exemplo, para o garçom, enquanto isso você vai organizando as suas ideias. A hora que o garçom voltar para você, o que o senhor gostaria de beber? Eu queria, pode trazer uma água e um café, por exemplo. Aí naquilo ali você já está fazendo a anotação. Então, determinado momento na mesa, é interessante você dar uma pausa, mapear a situação, ver se você está conseguindo absorver isso tudo, você para ou não, tá? Então, só para a gente ter uma ideia aqui de como organizar essas ideias. Dei um exemplo, mas vocês podem inventar o que vocês quiserem. Vou no banheiro, mas é interessante você dar uma parada para você se organizar e tentar entender o que está acontecendo, ok? O negociador bem preparado é o que procura interesses, prioriza interesses e considera os interesses do outro lado. Então, nesse caso aqui, começa a observar o que o outro lado, quais são os interesses do outro lado da mesa. Ok? Tranquilo? Foi o que eu falei para vocês. Negociação é uma coisa abstrata. Então, depende da mesa que você tiver, depende da negociação que você estiver fazendo, você pode movimentar a mesa de um jeito mais fácil para você ou não, tá? Legitimidade. Legitimidade nada mais é do que no sentido de você estar conversando com a pessoa vai começar a confiar em você. A negociação aqui, ela começa a ganhar corpo melhor, ela começa a andar. Então, vamos entender que, no caso aqui, a pessoa começa, de uma certa forma, a acreditar melhor o que está sendo negociado. Então, não está sendo uma perda de tempo. Ok? Legitimidade corresponde aos critérios externos à negociação e aceitos como referência para estabelecer justiça, agregando o sentimento de que o acordo foi justo para ambas as partes. Então,
confiança. Vamos tentar entender nesse sentido aqui. A negociação ainda não está finalizada, mas você conseguiu fazer com que o outro lado da mesa confie nas suas palavras e você agora começa a organizar melhor o acordo a ser feito. Tranquilo? Esses critérios podem ser leis da comunidade de um país ou até mesmo de um simples condomínio. Nesse caso aqui, como você já está pautado em leis e normas, tá, se for o caso, a coisa ganha uma estrutura melhor. Ela deixa de ser um pouco mais abstrata e começa a se tornar uma coisa mais concreta. Nessa segunda frase aqui está falando que você pode basear a sua comunicação, a sua negociação em leis que fazem dar certo. E você pode mostrar isso para outra pessoa que está do outro lado da mesa. Então aqui, fala assim, a lei tal fala isso. A gente pode tentar trabalhar o que nós estamos negociando, baseado na lei tal, a gente pode conseguir uma negociação, um acordo mais concreto, que ambos saiam ganhando. Então, a gente vai ter o embasamento do acordo de algum lugar, ok? Você pode usar isso também. Adotar os valores de itens de uma tabela padrão de mercado constitui um critério de legitimidade. Você está tentando negociar uma casa, aquela casa ela tem um valor de mercado. O cara fala que o valor de mercado dela é de R$1 milhão. Só que você sabe que a casa não chega nem a R$500 mil. Então, você vai demonstrar isso para ele, lógico, de uma forma mostrando interesse em fechar um acordo da melhor maneira possível, comunicando-se bem e mostrar para ele que não é bem assim. Quando você legitima a sua palavra contra a dele, ele começa a acreditar em você. E ele, de alguma forma, também sabe que aquela casa não vale R$1 milhão. Tá? Então, legitimidade. Quando for negociar, coloque coisas que sejam concretas para negociação. Tá? Não inventa coisas fora do padrão. Tá? Não, mas aquela casa sua vale R$1 milhão. E você sabendo que não vale, isso vai atrapalhar a sua negociação. Tá? Deu para entender o que é legitimidade dentro de uma negociação? Falei demais, mas essa aqui foi bem simples. Ok? Outra aqui, alternativas. Se o que você está propondo e ele também está propondo não está chegando no acordo, a gente usa o plano B, tá? Ou a gente usa o plano C, ou a gente usa o plano D. Se não der em nada, vai o plano E mesmo. A ideia é essa. Como você precisa chegar no acordo final, você pode utilizar outras alternativas para tentar chegar na negociação. Qual que é a dica aqui? Você nunca usa as suas alternativas A, B, C, D, E de uma vez. Se você vai na negociação principal, se você vê que tem alguma coisa ali que não está dando certo, você pula para o plano B. No caso, o seu plano A já está em vigor. Você usa o plano B. Se o plano B resolveu aquele probleminha que você não estava conseguindo fechar na negociação, você puxa o plano C. É mais ou menos nesse sentido. Você não queima todas as cartas de uma vez. Tranquilo? Deu para entender? Então, quando você não tem um acordo, você busca alternativas. Fácil entendimento. Na teoria que é fácil entendimento. Mas qual que é a dica? Não utilize o plano B, C, D, E, F de uma vez só. Vai queimando elas devagarzinho até finalizar aquele acordo que você precisava. Talvez você tinha mais coisas para queimar e o outro lado da mesa não precisa saber disso, tá? Então, você vai até onde der, finalizou, pegou a assinatura, morreu o assunto. Tranquilo? Aqui, eu coloquei uma palavra aqui, a possibilidade intitulada massa, né? Que seria uma abreviação de melhor alternativa para a solução acordada. O plano B deu certo, finalizou. É mais ou menos isso que é essa expressão aí, massa, ou massa. Tranquilo? Bora adiantar aqui para vocês. Então, alternativas. Outra coisa, só use alternativas se o acordo principal não andar. Se ele está andando, fica calado e finaliza o acordo principal que você quer, que é aquilo ali. Tranquilo? Opções ou propostas é diferente, no caso aqui, tá?
de alternativas. Propostas. Identificados os interesses de cada parte da negociação é chegado o momento de serem articuladas as opções. O que vai para o papel, tá? Então, em algumas reuniões utiliza-se atas. Se alguém já participou de alguma reunião e quem já assinou alguma ata na vida, sabe do que eu estou falando, tá? É mais ou menos tudo aqui. Então, na ata, tudo que foi acordado dentro daquela assembleia vai para o papel, todo mundo que está participando da reunião vai assinar aquele papel, ok? Num acordo judicial, é a mesma coisa. O advogado vai apresentar a proposta inicial e vai colocar ali as opções que está sendo negociada. Dentro de um acordo, vai ter aquela coisa assim, tira isso daqui que eu não concordo, isso daqui está tá mais ou menos, e isso daqui eu concordo. Então, você vem organizando o que está sendo colocado dentro do papel, né? No caso, o que o papel tiver e tiver assinado, é o que está valendo, tá? Então, 2 erros comuns quando os negociadores preparam as opções para um possível acordo. Focar somente em uma das partes, não. Nesse caso aqui, a gente está fazendo uma negociação ganha-ganha, então tem que documentar isso, escrever isso de uma forma bem clara, que é para os dois lados, tá? Ok? E ter uma ou poucas opções, o que restringe a possibilidade de uma redução mais completa. Então, quando vamos fazer um acordo, no caso judicial, você vai colocar o máximo de acordo possível dentro do foco principal para ficar a coisa bem redondinha. E quem for ler, quem for assinar, vai perceber que tudo que foi negociado, tudo que foi sentado e conversado, está lá no papel. Então, quando a gente pega um contrato que está mais gordinho, vamos dizer assim, tem mais folhas, até pela própria aparência mostra que o acordo está mais redondinho, está mais firmado em todas as suas pontas. Tranquilo? Então, aqui a gente já está entrando, ó, a gente está saindo da parte de comunicação e já entrando no documento propriamente dito, ok? Aqui só um exemplo aqui para vocês verem aqui também, ó, eu até resumi, vou arrumar o slide aqui e mando para vocês o slide correto, tá? Uma parte se importa mais com a forma como está sendo feito, as considerações econômicas, as considerações internas e outros modelos. Já a outra parte da mesa, ela está olhando mais como o contrato está sendo substancial ou não, as suas considerações políticas e não econômicas, as considerações externas e considerações não internas. Veja, então, que tem 2 lados, vocês vão pegar esses 2 lados e vão juntar. Então, você vai observar no seu contrato a forma e substância, considerações econômicas e políticas, considerações internas e externas, futuro imediato, futuro mais distante e exemplo. E aí vai. Então, você vai pegar o que o seu lado da mesa quer, com o que o outro lado da mesa quer, junta e faz um contrato mais redondinho. Tranquilo? Compromissos. Outro caso aqui que é importante é como que o acordo será finalizado. Uma coisa é a gente negociar, outra coisa é pôr no papel, outra coisa é assinar um documento. Então, quando você faz tudo isso, agora a parte principal, que é assinar aquele processo em si, é você conseguir o compromisso da outra mesa em assinar junto com você, tá? Então, isso também vai de uma parte negociável, uma parte comunicação dentro da negociação. É você conseguir a assinatura dele, colocando, né, levando em consideração tudo que vocês acordaram. Tranquilo? Então, o acordo finalizado, escolhendo as melhores opções, é chegado ao momento do compromisso, assinatura, tá? Se vocês chegarem a trabalhar com advogado, ou trabalhar nessa área jurídica futuramente, ou como advogado também, vocês vão ver que o compromisso é um pouquinho mais difícil de lidar, que é pegar a assinatura do outro lado da mesa, tá? Mas isso daí nada mais do que você... desde que a negociação toda seja redondinha, o restante tudo, como diz assim, se os dois lados estão no ganha, ou melhor, né, nos dois lados ganha-ganha, os dois assinam facilmente. Se o outro lado vê e achar que não está ganhando, essa parte do compromisso aqui
ela se torna uma coisa mais prolongada, até você conseguir essa assinatura. Ok? Agora a gente vai ver outro tipo de negociação, que é a distributiva, que é o ganha-perde. Nesse sentido aqui, a gente vai entender que você vai no pescoço da outra pessoa, tá? Então, aqui agora, a negociação, de uma certa forma, a gente vai trabalhar com barganha, ok? Então, utilizando-se a barganha, a gente vai ter um ganha-perde. Alguém vai sair ganhando e, logicamente, alguém vai sair perdendo nisso daí. Então, no fritar dos ovos, alguém vai comer pouco e alguém vai comer muito. Tranquilo? Então, a arma utilizada na negociação distributiva não é a comunicação, é a barganha. Ok? Então, preparação para a negociação distributiva. Se faz necessário estarmos bem preparados no momento da barganha, estar bem informado, equacionando a necessidade de não pagar mais do que se pede. Qual que é o segredo aqui? Observando, a gente ouve mais, fala menos. Deixa a pessoa fazer, nesse caso aqui, a primeira proposta. O que ela quer? Ah, nessa negociação aqui, eu quero aqueles 30 mil e um terreno. Nossa, eu achei que o cara ia pedir 100 mil e o terreno. Ao 30 mil e o terreno, você já está saindo ganhando. Porque você não esperava que a negociação dele fosse tão pequena. Entendeu o raciocínio? Então, já que a negociação para ele está sendo grandiosa, para você está sendo pequena, não, beleza, eu fecho o acordo. Só que aí tem um detalhe. Se você aceita de primeira, ele vai ver que ele errou na negociação. Ele vai querer voltar e pedir mais. Não, se eu pedir 30 mil e um terreno, ele concordou de primeira, não, eu não quero, enquanto não assina, né, não tem acordo. Não, agora eu quero 100 mil e o terreno. Então, faz essa negociação. Não, 30 mil é muito, né? Você está barganhando, ó. 30 mil é muito. Eu te dou 20 mil e te dou metade do dinheiro do terreno, que eu vou vender o terreno primeiro. Aí, se você negociou isso, o outro lado da mesa vai entender que ele está te apertando, mas na verdade não está. Entendeu o que seria distributivo aqui? E o que seria barganha? E o que seria ouvir mais e falar menos? Tranquilo? Deu para entender? Então, durante a negociação de valores, o conceito fundamental é que surge uma âncora. Aqui já é outra situação, tá? Quando o cara falou 30 mil e um terreno, você já anotou aquilo ali. Você vai ter a sua âncora. A âncora é a negociação inicial, 30 mil e o terreno. Se a negociação for rodando, for rodando, for rodando, for rodando, e você, por um motivo, você vê que você está perdendo, você volta na negociação inicial, que é os 30 mil e o terreno, e reinicia a negociação. Ah, mas a sua proposta inicial, 30 mil e o terreno. Então, eu vou te dar os 30 mil e o terreno, se você estiver perdendo na negociação. Se acontecer alguma coisa que faça com que a mesa vire para o lado, quando a melhor negociação se torne dele, você volta na sua âncora e fala assim, não, então a gente vai voltar na negociação inicial, que é os 30 mil e o terreno. Entendeu o que significaria esse sentido aqui de âncora? Então, a âncora diz respeito ao primeiro valor negociado na conversa ali, ou o primeiro valor proposto na negociação. Tranquilo? Se vocês lerem depois a apostila aqui, ó, mais para o finalzinho, está escrito o tal da praga do vencedor. Foi o que eu falei para vocês. Quando o cara começar a fazer negociação e vocês concordarem de primeira, ele vai achar que ele vai ver que tem alguma coisa errada. Ele vai ver que foi muito fácil, ele vai voltar atrás, ele vai zerar a âncora e vai fazer uma proposta maior. Deu para entender? O que seria o ganho e perde e como sair desse ganho e perde, ou melhor, como se posicionar melhor nesse ganho e perde? Tranquilo? Beleza? Gente, vocês tiveram alguma dúvida nesse tanto de coisa que eu falei? Dúvida?
O pessoal que não veio hoje, semana que vem a gente tem a nossa última aula. Lembrando que essa semana tem esse trabalho 11, semana que vem tem trabalho 12, e tem que me entregar os trabalhos até no dia da revisão, tá? Então, o pessoal que me entregar depois, eu já não consigo receber, depois vocês falam lá para a turma de vocês, porque aí eu já tenho que fechar o diário referente aos trabalhos, que aí na outra semana já é a prova de vocês, tá? Então, eu vou estar aqui com vocês até 8h40, como sempre, 20h40. Podem fazer isso daí, nada que o chat GPT ou o Google responda para vocês. E hoje não tem desenho, tá? Nada mais do que escrever. Tira foto, me manda no WhatsApp, eu já marco aqui quem entregou, quem não entregou. Qualquer coisa é só me chamar, beleza? E não deixem para entregar de última hora, hein? Esse Batna e Zopa, vocês vão provavelmente achar alguma imagem, tá? Na internet. Se vocês acharem mais fácil desenhar, não tem problema. Mas se vocês acharem o significado também de cada palavrinha, só anotar, ok?
Gente, se vocês precisarem de mim, dá 5 minutinhos. Só ir no banheiro, tô voltando.
Giovana acabou de entregar o trabalho dela, só confirmando aqui. Beleza, Giovana. Certinho, Sheila, recebi aqui seu trabalho, tá? Obrigado. Daqui a pouco eu anoto ele lá no meu diário lá. Valeu. Bom descanso também, Sheila. Obrigado, tá? Até a próxima.
Lina, já é 8h40, eu vou finalizar a aula aqui, tá? Mas se você precisar de alguma coisa, tiver dúvida, ou quiser mandar o trabalho, eu estou no celular ainda. Obrigadão, tá? Bom descanso também.